me graduei aqui na UFMG nos anos 80. Entrei em 85 para fazer comunicação, fiz habilitação em jornalismo e formei em 88. Depois que eu me formei, fui trabalhar e voltei para a universidade para fazer o mestrado em Sociologia aqui na Fafiche, né? Quando eu concluí o mestrado em 95, eu também me tornei jornalista na universidade, fiquei trabalhando na universidade durante 2 anos e meio. Foi quando eu fiz um concurso para poder virar professor. E aí comecei a minha trajetória em 97, né? Estou completando 20 anos de universidade como professor efetivo. Atualmente eu estou pesquisando violência de gênero no jornalismo, né? Já tem pelo menos uns 5 anos que eu comecei a me interessar pela forma como o jornalismo aborda questões que podem ser chamadas como crimes violentos. Essa pesquisa tem sido muito interessante do ponto de vista metodológico. A gente fez um desenho metodológico para poder dar conta de alguns, digamos assim, silêncios, vazios, buracos que tem no jornalismo. Na hora que a gente olha para o jornalismo, né, cobrindo as questões de violência contra a mulher, é muito curioso porque, pelo menos nos últimos anos, se você olha para os telejornais, se olha para os jornais impressos, até porque é uma questão muito sensível na sociedade hoje, fala-se muito de violência contra a mulher. O curioso é que mesmo tendo muito noticiário sobre a morte de mulheres, essa morte de mulheres não é tratada, né, como violência de gênero. Em geral, o jornalismo observa esses casos, olha para esses casos, ainda num registro muito tradicional, por exemplo, associa a crimes passionais, não consegue perceber que há ali uma relação de poder hierárquica, sexista, machista, que implica na morte dessas mulheres. Então, o jornalismo, de certa maneira, apesar de falar muito da morte de mulheres, naturaliza esse fenômeno. Então a gente está querendo entender por que isso acontece, né? Quer dizer, por que o jornalismo, mesmo falando muito da morte de mulheres, de certa maneira invisibiliza, não faz aparecer a violência de gênero que é muito presente na nossa sociedade. Então a gente, por exemplo, está com uma metodologia em que a gente fez entrevista com jornalistas, né, que cobrem rotineiramente esses assuntos para entender assim, qual que é o saber fazer deles, como é que eles veem esses casos, como é que eles são levados a produzir esse tipo de material. A gente fez entrevistas com mulheres que foram vítimas de agressão para poder dar conta de um universo que faz parte da vida delas e que não aparece no jornalismo, né? Na hora que a gente vai ver as coberturas jornalísticas, elas estão lá o tempo inteiro falando da agressão, da morte, e elas deixam subentendido algumas perguntas, que são perguntas perversas, né? Fica para o leitor a ideia assim, poxa, mas se essa mulher foi assassinada por um cara que era violento, por que ela nunca saiu dessa relação? Aí na hora que você vai conversar, na hora que você vai ver, na hora que você vai ouvir esse universo dessas mulheres vítimas de agressão, você percebe lá que elas têm uma relação hierárquica em que elas não se sentem vítimas, elas foram vitimizadas, né? Então elas são cerceadas de ter uma série de direitos, então não tem recursos financeiros, faz chantagem com a questão dos filhos, né? Elas convivem num ambiente machista e elas às vezes compartilham desses valores também, então não é simples, elas gostam desses homens, têm afetos por esses homens, então assim, simplesmente virar e falar assim para uma mulher que foi agredida por que ela não saiu dessa relação, é não ver o problema que estava presente ali. Agora, nesse ano, a gente está fazendo entrevistas e acompanhando discussões de homens agressores, para tentar dar conta do universo dos agressores, porque esse também é um outro problema que fica silenciado no jornalismo, né? Porque ou fala que ele cometeu um crime passional, estava assim possuído por uma certa paixão, né? Ciúmes para poder matar aquela mulher, né? Ou ele é um monstro. Então apaga o homem de todo dia, porque os que cometem essas agressões são os homens de todo dia, são os homens ordinários, são as pessoas comuns. Então o jornalismo não consegue dar conta disso. Então ele transforma esses casos, né, em ocorrências que parecem naturalizadas e transforma esses agressores em pessoas que parecem que não fazem parte do nosso mundo. A gente está querendo entender então como é que esse relato jornalístico faz isso.